Período da chamada apostasia. Estamos vivendo o final, ou na reta do final, nós estamos observando, ou estamos vivendo o final ou na reta dele. Temos observado as mudanças, temos acompanhado o ódio pela natureza humana, o ódio pela humanidade, pessoas aí que querem diminuir a população. Nós estávamos falando aqui na quinta-feira sobre as características daquilo que Deus envia. Obviamente, cada um de nós já escolheu o caminho que quer seguir. Ninguém pode seguir a dois senhores. É preciso ter muita convicção, é preciso ter muita certeza. Tem uma palavra que eu trago comigo, é aquela que o profeta Isaías falou, e também o nosso irmão Pedro vaticinou essa palavra, e é uma palavra que nos últimos tempos vai fazer toda a diferença. O profeta Isaías, em tempo de cativeiro, em tempo de apostasia da nação de Israel, ele dizia que aquele que nele crer não será confundido. A gente está vivendo em períodos onde muitas pessoas estão confundidas porque quer ouvir todas as vozes. Quem acha que Deus está em todos os lugares está perdido e não sabe. Um dos sinais da vinda do Senhor Jesus seria que muitos diriam: o Cristo está ali, o Cristo está lá, o Cristo está ali em tal lugar. E a voz era essa, a ordem: não vá. Porque onde é que Cristo está? Cristo está onde há uma coinonia, onde há uma reunião espiritual, onde há um reunir, onde há um congregar voltado para a sua palavra, cujo qual o efeito dessa reunião é glorificar ao Senhor, é ser grato a Deus por tudo, até mesmo pelo aquilo que é infortúnio. Não existe infortúnio, não existe percalços, não existe dificuldades, não existe problemas quando nós estamos na esfera não de afilhados, mas de filhos legítimos. Nós vivemos num mundo de muitas religiões e de muitos deuses, mas é só no Evangelho e no único Deus que dirige para nós a sua palavra, nos chamando de filho. Você já viu Buda chamar os seus adeptos de filho? O Siddhartha Gautama, Krishnamurti, os deuses da Índia, Vanamurta, Brahma, Shiva. Você já viu em algum momento o Mahabharata, o Alcorão, até mesmo Maomé, Alá, chamar os seus adeptos de filhos? O Evangelho é o Evangelho do único Deus. Ele é o único que chama os seus filhos de filhos. Obviamente que há muitas criaturas, mas porém filhos são aqueles que aceitam o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Você vai ouvir coisas que vai entrar por um ouvido e sair por outro. A vida é assim, Daniel. Tem palavras que são tão fortes que só faz efeito depois de 30, 40 anos. O menino, ele nunca pode provar certas palavras. Quando eu era novo na fé, as pregações insuportáveis eram a pregação dos americanos. Mas quando você cria uma maturidade, você vai ver quanto aquele evangelho ali está a anos-luz do nosso país. Pregadores como Martin Lloyd Jr., John Piper, Beverly e vários outros mensageiros norte-americanos, com mensagens de 2, 3 horas de relógio, paulatina, mas não pragmática, e com mensagens expositoras. Nos dias que nós estamos vivendo, nós não estamos observando mais pregações que expõem as Escrituras Sagradas. Estamos vivendo mensagens
de autoconfiança, de terapia, mensagens muito bonitas, mas que só servem para palestra. Eu já fui palestrante, sou de uma palestra essa semana na escola. A gente fala bem, fala legal, fala bonito, mas se você botar na balança 2, 3 versículos da Bíblia, não tem como produzir arrependimento na vida de ninguém. São mensagens terapêuticas, impactantes, bonitas, mas é um evangelho coach, que se depender desse evangelho, o mundo não será salvo. Estamos vivendo uma influência tão diabólica de ideologias machistas e feministas dentro da igreja, que isso virou a tônica na vida de muita gente. Tem outras coisas, irmão, para você se aprofundar e viver na graça de Cristo. Quer se aprofundar? Se aprofunde nas epístolas paulinas. Se aprofunde em toda a palavra de Deus como um todo. Não com influências comunistas, não com esse espírito que está de fora, mundano, maligno e com grandes sortilégios. Ele vem com um sapatinho de lã, e eu tenho diagnosticado essa influência na vida de muita gente, sabe? Esse vitimismo, esse evangelho de autopiedade, esse evangelho de que você vai ficar bem, que você é legal, isso já vai até nos hinos que são cantados em muitos lugares, aquele hino muito maravilhoso, né? Você vai parar de sofrer, né? Parece uma franquia da Way, né? Que você começa como bronze, vai para prata, tem que receber galardões, depois é platina, é diamante, é uma estrela, algo que deu definitivo para viver. Muita cobrança, muita exigência, mas nunca vê o outro lado da moeda, não vê as dimensões do quadrado do Evangelho, que tem 4 lados. Então, quando você atingir uma maturidade espiritual, o primeiro ponto de uma vida madura espiritualmente é que não está num ambiente de julgamento, não está pautado na vida do outro, ele está muito mais preocupado em olhar para Judas e dizer: aqui vieste amigo, é o que eu tenho para dar. Chamar o traidor de amigo, chamar aquele negacionista, né, que está ali, que é o Pedro. Não é o que o outro vai fazer com você, mas é o que há dentro do seu coração. A sua vida modulada é dirigida pelo que você é, não é o outro. Se nosso irmão Max for bom comigo, eu sou bom com ele. Se ele me dá uma camisa de presente, eu devo retribuir, mas outra camisa a ele. Daniel não me deu camisa, eu não dou camisa a ele. Daniel não me tratou bem, eu não vou tratar bem. Eu fui na casa dele, ele me deu um pão seco para tomar café. Quando ele vir na minha casa, eu vou deixar um pão bem duro, seco, de 10 dias para ele tomar café. Então, esse tipo de relacionamento fraco é aquele relacionamento onde as pessoas dão o que recebem. Em Cristo não há nenhuma possibilidade disso. Jesus Cristo deu tudo que você não merecia, certo? Então a base do Evangelho não é o outro, mas sim o que você faz pelo outro, o que você gostaria que o outro fizesse por você. Essa é a lei do ouro, essa é a lei do profeta. Nada é em função do outro. Ontem eu estava em casa, eu estava fazendo alguns desenhos, eu gosto de, às vezes, fazer higiene mental, desenho, fico tranquilo ali. E aí eu disse comigo mesmo: vou telefonar para um irmão aqui, para dar um sinal para ele. Ele estava desenhando, mas orando ali, meditando, estava tendo um curso na casa da irmã Laura, e ali a gente intercedeu, então deu uma pausa, peguei o telefone e fiz uma chamada de vídeo. E ali o irmão atendeu, e eu comecei ali a falar do Evangelho para ele, da graça de Cristo, e comecei a analisar um pouco mais ele estava ali com os olhos muito vermelhos, né? E ele disse assim: irmão, muito obrigado por você ter ligado para mim. Eu ontem comprei chuvinho e daqui a pouco eu ia destruir a minha vida, mas você telefonou para mim aqui, eu venho com isso desde sexta-feira. Hoje eu despedi da minha família e vim para esse local aqui onde eu ia tomar esse veneno. Preste atenção. Enquanto você está preocupado com o pneu do seu carro, preocupado em vir aqui pelo seu grifo, ouvir uma boa palavra que mexa com seus grifos,
ou um bom louvor, uma boa adoração, você está preocupado lá com o que você vai almoçar meio-dia, que todo o universo, todas as pessoas têm que se prostrar às suas vontades, aos seus projetos, aos seus desejos, que você tem algo a pagar na segunda-feira, que você tem uma universidade para prestar um trabalho daqui para sábado, daqui para domingo, de hoje a 8. Você está completamente vivendo dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala, um amante de si mesmo. O amante de si mesmo, ele não consegue sequer enxergar a vida do outro. Ele é tão severo para com a vida do outro que ele toma até o lugar de Deus. Ele tem um cordel de medir, irmãos. Ezequiel é que tinha um cordel de medir em suas mãos. O profeta Amós é que tinha um prumo em suas mãos. E às vezes a gente vai se envolvendo com as coisas, vai perdendo o verdadeiro sentido do Evangelho, porque nós vamos começando, sabe, tem pessoas que não sabem o que é filosofia de Satanás, irmãos. Entenda que as influências que nós estamos vivendo agora aí, é as influências do próprio diabo. Eu enviarei a operação do erro para todos que não tiveram amor à verdade. Se você não se define como filho de Deus, que vive no Evangelho da Graça, você tem um grande perigo de achar que esse Evangelho anátema aí é o Evangelho massa, maravilhoso, que veio fazer uma reforma dos erros do Evangelho do passado. Que os apóstolos e toda a igreja viveu um grande erro e que agora nós estamos vivendo o ápice da espiritualidade. Nunca houve um evangelho tão fugaz, tão pulsante, como foi dito aqui pela nossa irmã missionária Suede. De tantos milagres não está existindo porque não há tanta dedicação. E aí a gente começa a ligar o sinal de alerta. Se essa palavra ela tem um efeito tão poderoso vindo do Espírito Santo, porque é que há tantas correntes e vertentes pragmáticas de um evangelho sem brilho, sem força e sem graça, mas é massa, é legal, é coach. Eu li aqui no início da reunião, no livro de Apocalipse, capítulo número 21, quero frisar aqui: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhe enxugará dos olhos, verso 4, toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou repetir o último trecho: lhe enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No livro de Coríntios diz que as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e o coração nunca sentiu. Se nós mergulharmos aqui dentro dessa realidade, irmãos, mergulharmos dentro dessa realidade do Evangelho, nós vamos passar por todas as dificuldades como se não fosse dificuldade. Porque quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo em Filipenses que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, tanto ter como não ter, ele atingiu um ponto de neutralidade, que tanto a alegria, que é um momento tão maravilhoso, uma felicidade, estar numa mesa, num banquete, se alegrando, numa comunhão com os irmãos, e o próprio Senhor Jesus fortalecendo ele para suportar tudo, seria a mesma situação de estar num velório, num luto, onde nós nos entristecemos, nos angustiamos, mas observamos ali que Paulo está querendo nos colocar diante de que nem essa alegria cujo qual nós
temos como ápice da nossa felicidade, ou a tristeza como vemos o ápice da tristeza em um luto e em um velório, quando Cristo está centralizado tanto em um como em outro, tanto um como o outro se torna, diante da expectativa daquilo que nós aguardamos, a mesma coisa. Porque Ele nos fortalece, Ele nos guarda, e nós sabemos que há uma necessidade tanto de uma coisa como outra, porque estamos aqui sobre uma passagem, estamos aqui passando por um momento, aguardando a transformação do nosso corpo mortal, que não pode herdar o que é sublime, a vida eterna, o que é corruptível, não pode herdar o incorruptível. Você pode achar essa palavra simples, que muitas vezes não tem a sensibilidade de apurá-la. Se tiver, você vai ver uma calúnia de um vizinho, a traição de alguém, tão medíocre, uma falta de um alimento, uma coisa tão pífia em relação às glórias que hão de ser reveladas em sua vida. Quando eu olho para o que Cristo foi fazer, não vos deixarei órfãos, mas vou preparar, um Deus de preparação que prepara uma boldas, e tem rejeitado pelos perfeitos do mundo, ou que se achavam-se perfeitos. Ele disse que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. Todos esses que se achavam sãos, negou a cura, negou o aperfeiçoamento em Cristo Jesus e a elevação de filhos aperfeiçoados diante do Deus Todo-Poderoso. E aí ele faz um ajuntamento congregacional de quem? Você aqui, cego. Você que está aqui hoje, manco, aleijado. E se entrar alguém aqui aleijado, você vai condenar só porque você não é mais aleijado? Você esqueceu que um dia você foi aleijado? Glória a Deus, Deus me curou no tempo dele, vai curar um aleijado que entrar aqui no tempo dele. E você faz o quê? Faz aquilo que Jesus disse para Pedro: tu segue o teu caminho e deixa João aqui, que eu também tenho outro caminho para ele seguir. Ele vai ser jogado em um túnel de óleo fervendo, ser tirado antes de morrer, e vai para uma ilha deserta. Lá eu vou mostrar as visões apocalípticas, essa que eu acabei de ler. Aí ele vai preparar uma cidade gloriosa. Segundo os estudiosos, o monte mais alto do mundo tem 6 milhas, é o Monte Everest. 6 milhas. A Nova Jerusalém tem 2.200 milhas, 5.008 andares. Você já viu um prédio de 5.000 andares? Alguém aqui já viu? O prédio mais alto do mundo deve ter uns 120 andares, mais ou menos 1.100 metros com a torre. Está naquela região lá de Dubai, no Oriente Médio. Você pode contemplar, irmão, numa casa de 5.000 andares. Você tem coragem de pegar esse elevador, passar um mês para chegar lá em cima, 30 dias, 40 dias para chegar no último andar? Daqui para Salvador, meu filho, tem 110 quilômetros, ou seja, 110 mil metros. E 5.000 andares multiplicado por 3 metros um andar. Cada andar tem 3 metros. Só é você calcular 5.000 e poucos vezes 3 metros. Segundo os estudiosos, aqui diante do cálculo que é deixado aqui, dessa Nova Jerusalém, uma cidade que virá, e aqui eu não vou falar nem sobre as 12 portas, sobre uma muralha de quase 5 quilômetros, de 5.000 metros, uma muralha, uma largura imensa. Mas aqui diz que desde a fundação de Noé até aqui agora, segundo os estudiosos, os que morreram e os que não nasceram, e os que nasceram e morreram, e os que viveram e morreram, dá cerca de 20 bilhões de habitantes até essa presente data. 20 bilhões. O mundo tem, conforme as pesquisas dos institutos dos países, 7,5 bilhões de habitantes. Hoje, 7,5 bilhões de habitantes. De Noé até aqui, conforme o cálculo, 20 bilhões. E conforme o cálculo do tamanho insondável, incalculável da Nova Jerusalém, que é só uma ideia que você tem aqui, caberia ali naquela cidade 100 bilhões de habitantes.
Um lugar imenso, onde cabe todo 10, 20 planetas Terra. A Nova Jerusalém dá 40 a Inglaterra. Mais de 100 França dentro. Sem contar outros continentes, o Brasil e outros países, centenas e milhares dentro da Nova Jerusalém. Você acha que você pode barganhar com o diabo, ficar reclamando da vida? Se você trabalhasse 1 milhão de anos para ir morar num lugar desse, o camarada está pagando para passar 3 dias nos maiores resorts do mundo, piscinas de bordas infinitas, lá no Monte Blanc, lá em Bariloche, ou lá nas ilhas lá do Tahiti, no Caribe, pagando fortunas para tomar um sorvetezinho de uma bola de 250 mil dólares, porque tem 1 grama, 10 gramas de ouro em pó. E aí vem o Senhor Jesus, paga um preço, paga um passaporte, pega todos os seus débitos, encrava na cruz, para você viver uma vida de queixume, preocupado com o seu grão, se esse grão está assim, se está assado, tendo muitas vezes um orgulho ferido, preocupado porque não conseguiu colocar ainda um piso de porcelanato na cozinha, sabe? Veja o estado de pobreza espiritual que muitas vezes nós nos encontramos, querendo cumprir uma regra, um ritual, um pensamento, uma interpretatividade humana do que não foi Deus que colocou sobre seus ombros. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Qual é a visão daquele que é um filho de Deus? Qual é o seu objetivo? Ir para onde? Não é aquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipe, irmão? A nossa pátria, ela está nos céus, onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual seria a nossa pátria? Seria essa do hino nacional que canta nas Olimpíadas? Qual é aquilo que move a nossa vida? É o regime da Constituição? É o Código Penal? A gente não teria maior leveza se nós começarmos a focar o viver da graça do Evangelho em Cristo Jesus. Onde é que a palavra de Deus está todos os dias focando a nossa vida? Fica firme, busca a fé, busca a união com todos, busca a comunhão com todos, busca o perdão, busca o entendimento. Oh, meu irmão, você viu que não, já fizemos pior. Oh, meu irmão, olha a vida de Max ali, está em uma situação, ore pelo irmão. Busque discernimento espiritual. Olha fulano, você soube. Irmãos, o apóstolo Paulo olha para Timóteo e disse: olha, não se meta em questões alheias. Mantenha a si mesmo puro. Salva-te a ti mesmo, para depois que você tiver uma obra completada em sua vida, você possa salvar os que te ouvem. Existe um processo e Deus está sobre as rodas, trabalhando na sua vida. Não mude o foco do tratar de Deus na sua vida. Nós estamos caminhando para um lugar sublime, irmãos. Todos esses perrengues irão passar. Irá passar problemas com filhos, irá passar problemas na empresa que você trabalha, irá passar crise econômica, já teve milhares, centenas. Se você chegar lá, meu querido, em sua casa hoje, ir naquela gaveta que você paga todos os recibos de energia e todos os recibos de água, desde o ano 2000 até agora, você vai ver que todos foram pagos. Se tiver muito, é 2 ou 3 lá na porta da geladeira, preso com linha. Você já pagou mais de 1000 recibos, esses 3 não vão ser pagos? Irmãos, nós temos muitas formas de tomar o lugar de Deus em nossas vidas. De forma insensível, ferimos sensivelmente o Espírito. Pensamentos, palavras colocadas, comportamentos de indiferença, vamos entristecendo, vamos perdendo o foco, vamos nos embrutecendo e vamos perdendo a vida maleável. É aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a cauterização e a incircuncisão de ouvidos. Nós possamos estar focados nas Escrituras, irmãos. Temos uma promessa
benigna da parte de Deus. Não haverá luto, não haverá dor, viveremos para sempre com o Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá luz do sol, não haverá energia, não haverá. O Senhor mesmo iluminará, como diz algumas traduções, alumiará. Ele é a própria luz, Ele é o próprio Deus eterno. E Ele, a gente vai, irmão, sendo bombardeado, uma guerra internacionais. Vamos observar aí, a Terceira Guerra Mundial é logo a qualquer momento. Dia 8 de abril, abre-se mais uma passagem. Todo o livro de Apocalipse é baseado nas constelações. As pessoas que estudam as Escrituras sabem que cada estrela é um anjo, é um querubim, é uma arcanjo. Em nenhum lugar das Escrituras existe a palavra planeta. Estamos ali vendo todas as constelações no livro de Apocalipse. A Virgem, a mulher que foi para o deserto, né? As constelações, o Aldebaran, Sírios, constelação de Órion, constelação de Cisne, tudo ali pautado dentro das profecias, dentro das centúrias apocalípticas. O 8 de abril, mais um testemunho, mais uma profecia a ser cumprida, mais abertura de selos. Nós estamos aqui caminhando, irmãos, olhando para Jesus, administrando a sua casa, a sua vida, porque temos uma tão grande esperança. Não só a ressurreição, mas um local onde viveremos eternamente. Irmãos, o Evangelho, ele está fundamentado na pessoa do Senhor Jesus. Não é em doutrinismo, não é em regras, como todas as outras religiões do mundo. O Evangelho se define na própria pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo encarnado que habitou no meio de nós e vimos a sua glória e sua graça como um unigênito do Pai. Ele é a propiciação dos nossos pecados, que nos abriu um novo e vivo caminho. E nos traz essa oportunidade única. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Deus não te chama para ser compreendedor de todas as coisas. Você não vai aguentar. Tem coisas que você vai ouvir que amanhã você vai desviar. Desvia até agora mesmo. Tem coisas que não se falam, tem coisas que não se pregam, tem coisas que não se ensinam. As coisas vão ser trazidas para a sua vida na medida de suas buscas. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse: tenho coisas para vos ensinar que você não suporta agora. Bom é que o coração se fortifique na graça, na comunhão, na santa palavra de Deus, porque muitos se preocuparam com manjares que não trouxe proveito algum. Cuidado com esses manjares. Quer pontuar com Deus? Perdoa. Quer pontuar com Deus? Ama. Quer pontuar com Deus? Pisa só onde Jesus pisou. Não pise onde outras pessoas estão querendo pisar. Não saia do arraial. Não negue a sua fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qual é a nossa esperança? A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está acelerado? O motor está quente? Está nervoso? Está afobado? Está intricado com alguma coisa? Está querendo resolver a esfera do grande panteão, das grandes complexidades, dos mecanismos de um sistema? Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você entender a tabela periódica ou as complicadas explicações de Kepler, ou da física de Isaac Newton, ou da complicada explicação dos buracos de minhoca de Anthony Hopkins ou de Albert Einstein. Deus te chamou para viver essa vida simples, da tua casa para o trabalho, e em todos os momentos manifestando o testemunhar, que é o cheiro suave de Cristo Jesus. Se coloque como servo. Se coloque em uma posição que Deus te chamou. Se é sonho, dê sonhos. Se é palavra, palavra.
Você passar uma flanelazinha aqui na cadeira, seja o maior passador de flanela que já existiu no mundo, porque é para Deus. Se é lavar vaso sanitário, a porcelana, as Escrituras estão dizendo, toda vez que for trabalhar para o seu patrão, trabalhe como se fosse para o Senhor Jesus. O trabalho mais qualificado é do Filho de Deus. Ele trabalha como se fosse para o próprio Deus. É a obra mais qualificada, 5 estrelas, top. Senhor, esse homem chegou aqui 5 horas da tarde, 6 horas da tarde acabou o trabalho, 1 hora de relógio que ele trabalhou. Eu cheguei aqui 6 da manhã, bati o cartão na empresa, de 6 da manhã a 6 da tarde, 12 horas de relógio. Estou recebendo R$100. Essa é a sua justiça? Vocês não estão entendendo, amigo. Eu aceitei o que com você? Que iria lhe pagar R$100, de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde. Toma aqui o teu dinheiro, vai para casa em paz, homem. O dinheiro é de quem? É meu, não é meu? Eu quero dar para esse rapaz que trabalhou 1 hora de relógio R$100 também. O que é que você tem a ver com isso? Sou eu que sou mal ou é o seu coração que é mau? Nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Os critérios punitícios e julgatícios de Deus está acima de uma mentalidade não ressurreta, não renovada pelo Espírito Santo. Não tem como compreender as coisas de Deus. Não foi carne e sangue que revelou. Não é uma matéria universitária. Foi nos dado o Espírito Santo para que nós, em comunhão com Ele, venhamos entender o nosso proceder e o próprio mover do Espírito no arraial da Santa Congregação, espalhada em toda a face da terra. É no espiritual, irmãos. Então a gente vai nesse tropel da vida, muitas vezes se envolvendo em muitas coisas que tornam a vida pesada e cansada. Nessa manhã, eu peço que você, como visionário, possa sair daqui caminhando em pastos verdejantes e refrigerando a sua alma, olhando para aquele que disse: vou preparar um lugar. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o suficiente para nós nos alegrarmos e vencer todas as vicissitudes da vida. Olha, fulano, estão dizendo isso e isso de você. Dê um sorriso. Poxa, é mesmo? Estarei orando. Olha, fulano, isso comprou, não pagou, vai vir lhe matar, está lhe perseguindo. Estarei orando. Estarei amando. Oh, glória a Deus. Que vida leve, que vida suave. O carro bateu, estourou o motor, teve um problema. Oh, glória a Deus. É assim a vida do irmão e da irmã que vai morar nos céus. Salmo 15. Cidadãos dos céus. Que Deus em Cristo, irmãos, possa desacelerar, para que não aqueça demais e que você seja um peso para você mesmo. Quero deixar para você, encerrando essa mensagem, um conselho do sábio Salomão: não seja demasiadamente santo e nem demasiadamente pecador, porque você vai destruir a você mesmo. Você vai se tornar insuportável para você e para o próximo, pesado. Eu desafio aqui a qualquer um me convencer que compra 1 quilo de carne seca, corta e joga para fritar. Tem pessoas pesadas, né? Não tem uma palavra muito carregada de sal, não, porque não vai servir. O apóstolo Paulo fala uma palavra temperada com sal. Tem alguém aqui que come a carne seca sem escaldar, tirar os excessos? Cuidado com os seus excessos. O crivo final e o selo é Deus. O que você não compreende agora, pode compreender depois. Então descanse. E viva você as mudanças que você quer ver no outro. E seja você o exemplo para os que não são exemplo. Olhando para Jesus
o teu abençoador, o seu doador de graça, você, o seu fortalecedor, o teu abençoador, o teu condutor, o teu guia, o Espírito Santo. Sua vida vai ser mais leve, mais suave e mais saudável, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você. São 10 horas e 7 minutos. Irmãos, eu estou me dirigindo ali para o sepultamento do filho da nossa irmã Maria do Carmo. Ele não era cristão, houve um infortúnio na cidade, né? A polícia invadiu a casa daquele jovem que tem problemas mentais, e ali ele tomou um susto, assim, o diálogo que tem acontecido ali, falado com alguns vizinhos, e ali ele foi baleado, a polícia matou. Cabe a Deus lá ajudar, quem com a espada de ferro e com a espada será ferido. Nós vamos estar se metendo nisso. Nosso caminho é olhar para Jesus, orar pela nossa irmã, e lá, os que desejam, passar ali no cemitério, dar uma palavra para a irmã, mostrar o testemunho do Evangelho, né? Porque a gente vive de caridade, vive de amor, tá certo? Ser solícito à irmã. Se alguém quiser ir até o final do sepultamento, começa às 11 horas, eu vou estar saindo daqui, vou passar lá, cumpro o meu papel, só para o irmão sentir também um ato de caridade, estar livre pelo Espírito Santo. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dê postura, nos dê cautela, nos dê ensinamento, nos dê águas tranquilas, porque todas as coisas estão debaixo do teu poderio, todas as coisas estão debaixo da tua onisciência, que tudo conhece, tudo sonda e tudo vê, Senhor. Que nós possamos saber que todo o controle, todo o poder está em tuas mãos, que nós possamos nos mover neste mundo com tremor e temor, pautado na tua palavra e guiado pelo teu Espírito. Se com cada um dos irmãos, ouvintes da palavra, praticantes da palavra, que possam ter suas vidas ventiladas, refrigeradas, que possam estar gozando de paz e tendo os vossos corações guardados na paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Que nós possamos estar blindados e a nossa mente blindada e capacitada contra as astutas ciladas do inimigo. Nós queremos te agradecer, estamos convictos e sólidos, edificados na rocha, que é a prática da tua palavra. Seja com cada um dos irmãos, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos estar marcando a data do batismo essa semana. Tem um grupo dos irmãos que estão inscritos para ser batizado. Eu vou marcar o estudo essa semana, amém? Já teremos um encontro, vou estar em comum acordo com alguns irmãos, alguns trabalham fora, a gente vai ver as melhores possibilidades e vamos estar organizando já o dia do batismo, amém? Então, sim, que Cristo nos abençoe e nos guarde. Quero agradecer a presença dos visitantes, volte sempre, viu? Deus tem um plano na vida de vocês. Agradecer também a esposa do nosso irmão, Simval. Como é o nome da sua esposa, irmão Simval? A irmã Juscelia, Deus seja bem-vinda. Esse não é outro lugar, senão um lugar onde o povo de Deus aqui, uma partícula se reúne. Amém? Que o amor de Deus, as dicas de doces consolações do Divino Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus sejam com todos, de agora e para todos sempre, todos digam. Amém. E em paz, que o Senhor nos acompanhe.